Romanos, capítulo 12. Eu quero usar esse texto como pretexto para aquilo que nós vamos conversar essa manhã. Romanos, capítulo 12. Versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ler novamente o versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Esse texto, principalmente no versículo 2, o apóstolo Paulo vai falando sobre essa inconformação com o presente século. É como se nós fôssemos olhando o nosso jeito de fazer as coisas, a nossa sociedade, a nossa política, o nosso comércio, a nossa gente, etc., e fosse discernindo aquilo. Olhasse para aquilo discernindo e dizendo, eu não me conformo com isso. Não é possível, assim, desse jeito, não dá. E intervisse no rumo, na trajetória da sociedade, a fim de transformá-la, mudá-la, etc. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês têm que começar, de alguma maneira, a renovar a vossa mente. Renovando a nossa mente de um espírito inconformado. Então, o cristão, ele é um inconformado por excelência. O cristão, ele não é um chato, né? Aquele cara que reclama de tudo, nada está bom, então se sentou muito, se não sentou porque deveria sentar, e fica em pé. Não é um chato, mas ele é inconformado. Ele olha para o seu tempo, ele olha para o seu espaço, ele olha para o seu momento e diz, não é assim, não está certo, alguma coisa está errada. Eu não sei o que é, mas isso não está certo. O espírito do cristão é um espírito inquieto. O espírito do crente é um espírito inconformado. Ele é alguém que olha de uma maneira diferenciada para o seu tempo, para o seu momento histórico. Dificilmente, eu nunca conheci um cristão conformado. No seu trabalho, na sua igreja, na sua família. Ele é inconformado com tudo, ele é inquieto. Em que aspecto? Ele olha para as coisas e diz, não está certo. Não é isso, porque ele está o tempo inteiro renovando a sua mente. O tempo inteiro ele está com a sua mente trabalhando a serviço do reino, sendo transformado de uma mente humana, uma mente com a sua cultura, para a mente de Cristo. Vou repetir. Ele tem uma mente humana, etc., mas com o novo nascimento desencadeia um processo que cada vez mais a sua mente é levada cativa ao pensamento de Cristo. A sua mente é conduzida a pensar, a olhar para o seu mundo como Cristo olhou. Olhar para o seu tempo como Cristo olhou. É diferente, por isso que ele é inconformado, porque o curso desse mundo vai numa direção, enquanto Cristo vai em outra. E isso dá choque, dá inconformação. E por muitas vezes, se você vê um crente que não é inconformado, é porque ele não tem a mente de Cristo, e a gente faz uma confusão. Uma coisa é ter Cristo na mente, outra coisa é ter a mente de Cristo. Ter Cristo na mente é alguma coisa do tipo assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho minha igreja e tenho Cristo. Cristo é um dos compartimentos da minha vida. Minha vida é complexa, existem vários setores, vários departamentos, e Cristo é um dos departamentos.
Você tem religião? Tenho. Eu sou lá da IBCN, eu vou na igreja, eu sou cristão, tal. Cristo é um dos departamentos na sua mente. Outra coisa é a mente de Cristo. É quando a minha mente já está encharcada de Cristo. Eu penso como Cristo, eu ajo como Cristo, eu recebo alguma afronta, me vem Cristo, eu faço isso. É Cristo, todos os valores, toda maneira de pensar, toda maneira de sentir, toda maneira de agir é conforme Cristo. Isso é Cristo, é a mente de Cristo que o apóstolo fala. Diferente de Cristo na mente. Você vê um homem, uma mulher que tem Cristo na mente, ele está de boa. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, numa cidade, mas uma cidade perfeita. Tudo de bom, mas tudo de bom. Era uma cidade onde, principalmente, os aposentados ricos iam. Então, cheguei lá, uma senhora de 90 e poucos anos, na semana que eu cheguei, tinha pulado de paraquedas. Aí, tudo limpinho, tudo bonito, tudo certo. E eu, frequentando a igreja, começou a me incomodar. Essa gente não fala da volta de Cristo. O que está acontecendo? E comecei a ficar inconformado. Eu disse, mas a igreja bonita, uma igreja confortável, um estacionamento enorme. Então, eu disse, mas essa gente não fala da volta de Cristo. Era a temporada de caça ao veado, depois caça ao alce, e todo mundo caçando o Snake River, assim, bem cortando a cidade, o pessoal pescando. Eu disse, mas esse pessoal não fala da volta de Cristo? Aí que eu entendi. Se Cristo voltasse, iria estragar. Se Cristo voltasse àquela cidade, para os cristãos, Jesus, agora não. Pelo amor de Deus, amanhã é temporada de caça. Começa amanhã. Eu esperei o ano inteiro. Fui visitar a irmã mais pobre da igreja, mais pobrezinha. A casa dela tinha 3 andares e, no fundo, um campo de futebol americano. Calefação, e ela andava com um Cadillac zero. Era mais pobre. E ela não trabalhava e o marido tinha aquelas caminhonetonas duplas que ajudava o governo quando tinha uma jovem que engravidava, não tinha condições de cuidar, o governo dava uma casa e ele ia arrumar, quebrou a janela, tal, ele arrumava. Eram os mais pobres. E eu fiquei, para que eu vou me conformar? Isso aqui é mundo. Isso aqui é Canaã. Isso aqui está bom demais. Jesus, o senhor ama a tua igreja mesmo? Não volte. Agora eu também estive no interior de Maputo, Moçambique. E ali tinha que clamar e dizer, Jesus, Maranata, hora vem, hora vem, hora vem. Eu não vou descrever que não é o nosso assunto sobre a miséria ali. Mas eu percebi a inconformação de um povo, a inconformação de outro, e entendo isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque me vem à mente que a reforma, há esse espírito inquieto que permeia a reforma. Há esse espírito inconformado que ele vai e costura a história da igreja cristã. E um dos momentos onde esse espírito vem com todo o seu ímpeto e força é no século XVI, na chamada Reforma Protestante. Então, eu queria falar nessa manhã sobre isso, sobre esse espírito inquieto da reforma. Esse espírito que não é um marco histórico, ele é muito mais do que um marco histórico. É o andar, o passear do Espírito Santo, o Espírito de Deus, sobre uma época. Então, o contexto da reforma é quando o Martinho Lutero está lendo esse texto de Romanos, que também está lá em Abacuque, o justo viverá por fé. E convencionou-se o dia 31 de outubro de 1517, que é o século XVI. E você tem 2 reformadores de destaque, mas não são os únicos, João Calvino e Martinho Lutero. Esse monge que, ao afixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg,
e da visibilidade, daí que 31 de outubro, quando ele afixa, ele sabe que no dia seguinte é um dia importante, que é o dia de todos os santos, e há uma grande aglomeração. Martinho Lutero é um gênio nesse sentido, né? Um dia eu quero ainda parar para escrever sobre isso. A maneira como ele dá visibilidade a essas 95 teses. Ali era um mural, ali era um lugar onde todo mundo via. Eu fiquei pensando na maneira como ele sai de dentro da igreja para dar visibilidade ao mundo. Ele não fica discutindo isso dentro da igreja, mas ele joga essa discussão para fora da igreja. Para mim isso é muito significativo, no sentido de que ele não fica intramuros, ele não fica no seu gueto discutindo as coisas de Deus. Ele não se encastela e fica nessas questões teológicas reservadas apenas a um grupo que está ostracizado, encastelado. Ele vai e põe para fora mesmo, vai para a praça pública, vai para a arena pública discutir essas questões. Ainda que fosse uma ambiência religiosa da época, ele vai e traz. Eu fiquei pensando como nós discutiríamos certas questões acerca da teologia, acerca de coisas sérias, de coisas que afetam a nossa sociedade. Como nós discutiríamos questões teológicas que atravessassem essas portas da igreja e chamassem a atenção da sociedade? Ele chama a atenção do seu mundo. Martinho Lutero, ao fixar as 95 teses, ele chama a briga teológica para fora, para a rua. Não, isso aqui é uma coisa da igreja, vem cá, isso aqui é uma igreja da diretoria, uma coisa da diretoria, assunto do presbitério, isso aqui, não, vamos para fora, vamos discutir, isso tem a ver com a sociedade. Isso tem a ver com a sociedade, porque muitas vezes na nossa cabeça, as coisas, os assuntos teológicos, nada tem a ver, não chega, não alcança fora desses portões. Não tem fôlego para sair daqui do púlpito e chegar lá na calçada. E aí Lutero vem e expõe e diz, não, essa discussão não vai ficar aqui dentro, não. Isso mexe com a sociedade, vamos lá para fora para discutir. Isso me leva à primeira inquietação da reforma, quando ele faz isso. Quantos assuntos têm trânsito livre entre a igreja e a sociedade? Quantos assuntos teológicos importantes saem desse púlpito e chegam na calçada? Quantas das questões teológicas saem daqui da igreja e chegam lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família? Ou isso é um reservado à igreja? É departamentalizado. Não sei se vocês compreendem o que eu estou falando. Nós departamentalizamos questões, situações. Isso é para cá, isso aqui não sai. Nós não deixamos, nós represamos e não permitimos que esses assuntos cheguem lá fora. Diferentemente de Martinho Lutero, onde ele vai e diz, vamos pôr essas questões que têm a ver com a sociedade. Salvação tem a ver com a sociedade. Esse pessoal está sendo explorado, dizendo que eles vão alcançar a salvação através de obras. Isso está errado. Nós vamos falar aqui que eles não precisam pagar para ter a salvação através das indulgências. Ora, nós precisamos mostrar que há um pensamento teológico errado. Vamos, no mínimo, debater. E ele afixa essas 95 teses para debater mesmo. Para dialogar. É alguém que não tem medo da verdade. É alguém que a verdade para ele pode pôr, nós discutimos, estamos abertos. Eu lembro uma vez um testemunho de Jeová, veio e tocou a campainha, eu abri a porta, disse, pois não, eu queria entregar uma literatura para o senhor sobre o testemunho de Jeová, sentinela é. Eu disse, olha, obrigado, eu já tenho a minha crença, tal, aprendi a não ficar discutindo algumas coisas. Aí ela disse, não, mas eu precisava falar com o senhor. Eu disse, o senhor já conhece? Eu disse, conheço.
Então, mas a sentinela o senhor conhece? Conheço e tal. Ela insistiu, disse, espera um pouquinho. Saí da janela, fui até o portão, eu morava em casa, eu disse, pois não. Não, eu estou com a minha amiga, eu queria dar, eu vi o senhor, tal, tal. Eu disse, olha, eu já conheço, eu não quero. Aí chegou num ponto da decisão, disse assim, minha senhora, me diz uma coisa. Se eu mostrar, e eu estou vendo que a senhora está com uma Bíblia aí embaixo do braço, não está? Ela falou, estou. Se eu mostrar através dessa Bíblia que aquilo que a senhora crê está errado, não é o que a Bíblia diz, mas a senhora está crendo de uma maneira errada, a senhora muda? Ela disse, como assim? Eu digo, eu pego a sua Bíblia, eu vou ler a sua Bíblia e mostrar para a senhora, o que a senhora crê não é o que a Bíblia está dizendo. Na minha Bíblia, eu disse, na sua Bíblia. Se eu mostrar na sua Bíblia que a senhora está errada, a senhora muda? Ela olhou para mim e disse, e se eu mostrar que o senhor está errado, o senhor muda? Eu disse, claro, eu não tenho medo da verdade. Se a senhora abrir essa Bíblia e me mostrar que o que eu creio não é o que eu creio, claro que eu medo, que eu mudo. Eu aprendi desde cedo que a verdade é como um leão, solte as praças e ela se defenderá sozinha. Eu disse, eu mudo. O senhor muda? Eu disse, claro que eu mudo. Como que eu vou crer em alguma coisa errada e ainda crer, se a senhora mostrar? Mas eu quero saber da senhora, vamos voltar lá. A senhora muda? Ela disse, não. Eu disse, então não adianta conversar. Eu vou aqui, falo, a senhora disse, obrigado, até logo, posso ir embora. Eu quero saber se a senhora muda. Ela olhou para o outro e disse, então tá bom. Aí eu convidei que as duas entrassem, sentaram na sala. Aí comecei a mostrar, olha aqui esse texto. De quem que está falando? Ah, é de Deus o Pai. Eu disse, está vendo? Deus o Pai, não é Isaías? Olha aqui agora. Isso aqui está... Não, mas eu disse, então, no hebraico é assim, ó, pá, isso aqui. Pode ver que está aí. Não, mas aí nós vamos ter que chamar, então, um outro representante que conhece maior, mas ele sabe o grego e o hebraico. Eu disse, coincidência, eu também. A senhora pode trazer, nós discutimos, eu não tenho medo. Não há preocupação. Então Lutero vai e joga isso, e as coisas da igreja transitam. A verdade tem livre trânsito na reforma. Por isso que ele vai e coloca. Hoje, se você for lá, tem esse portão, e no portão foram escritas 95 teses que ele escreveu. Esse portão já não é mais o portão, etc. Esse ano foram várias e várias caravanas, se confirmou presença, o Papa estará lá no culto do dia 31 de outubro, e os luteranos têm feito muitas festividades, mas mudou muito a cidade. Aí, Wittenberg, né, que era o centro de estudos teológicos, também era a catedral onde ele afixa. E aí nós começamos a pensar também um pouco se a reforma protestante devemos pensá-la como um fato histórico ou como um movimento, um processo. Então, a primeira coisa é que esse livre trânsito da verdade. E uma segunda coisa que nós temos que pensar, o espírito inquieto é um espírito em movimento. O Espírito Santo que atua na vida do cristão e faz com que esse cristão esteja sempre em movimento, não é algo estático, não é algo parado. Eu e você, pelo menos grande parte aqui, aprendemos história através do viés do iluminismo. Como era o viés do iluminismo? Você tinha datas e você tinha fatos históricos. Então, 1500, descobrimento do Brasil. 1789, a Revolução Francesa. 1917, Revolução Russa. E nós fomos aprendendo história com fatos históricos. Mas não aprendemos tudo aquilo que gerou, tudo aquilo que movimentou. Depois, lá pela década de 60, mais ou menos, 50, 60, que você tem a escola francesa chamada Escola dos Análises. E aí começou a trabalhar a história de uma outra maneira. Hoje, quem estudou história no meu tempo, né, assim dizer, tem dificuldade com a história hoje, de entender uma outra história, uma outra geografia. Geografia era planalto, era planície, e etc, etc. Hoje a história ela é muito mais crítica, hoje a geografia é muito mais crítica.
quando você vai estudar, tem todo um movimento, tem toda uma história por detrás da história. Por exemplo, nós aprendimos a história dos heróis, isso é importante que você entenda. Nós aprendimos o alferes da independência, o herói da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Era um herói, era como se ele agisse sozinho. Quem proclamou a independência do Brasil? Foi lá, tem um quadro, Dom Pedro I, ele tirou a espada e disse, independência ou morte. E o nosso hino diz, quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. Não tinha ninguém lá. Mas isso foi construído, o herói foi construído um tempo, que não é nada disso. Hoje nós sabemos que a história que contaram para a gente era uma história pré-fabricada, montada, que pouco tem de verdade, pouco tem de subsídio. Mas nós aprendemos assim. E o espírito inconformado, a própria história contada, nós somos tentados a repetir isso. Presta atenção. Presta atenção, nós somos tentados a repetir essa mentalidade de que nós fomos ensinados. Uma história de heróis. Então, uma das questões, vou falar mais aqui da cultura brasileira, é essa cultura de heróis. Essa cultura. Em 85, no Brasil, surge um jovem no Nordeste brasileiro. O Jornal Nacional gasta 20 minutos falando sobre esse jovem, governador das Alagoas, e ele está indo para cima dos Marajás, intitulado Caçador de Marajás, um jovem desconhecido, mas ele é bonito, ele fala inglês, ele vem de boa família, construção de heróis. Em 85 ele é lançado, em 89 é o presidente da República. Por quê? Porque na minha e na sua cabeça, nós tendemos a recepcionar os heróis. Então, em 85 ele começa a ser fabricado e em 89 ele é eleito, em 4 anos. Anda de jet ski, anda de jato, anda disso, tal, todo mundo, esse. E depois vimos o que deu. Percebe? Assim nós podemos também construir heróis, fazer da reforma uma reforma de heróis, fazer do nosso dia a dia uma história de supercrentes, fazer da nossa história a história de um ou outro que se destacam e que levam o mundo gospel nas costas. Não é verdade. A história é feita por cada um de nós. Você pode prestar atenção nisso no super-homem. Ele é um homem trabalhador, até tudo normal. Porém, quando a terra está em ameaça, o que ele faz? Sai todo mundo da frente, eu salvo o mundo sozinho. Eu sou o herói, eu não preciso de ninguém. Isso é um ataque frontal ao Evangelho, porque o Evangelho é um Evangelho de comunidade, é de gente como a gente, de pessoas como a gente. Martinho Lutero, João Calvino, Deus usou mais essa área, mas usou outros. Quem é que fazia comida de Calvino e de Lutero? Quem arrumava a casa? Quem permitia que eles pudessem estar estudando enquanto outros estão fazendo comida, arrumação, estão dando todo o suporte. É uma comunidade. É uma comunidade. Mas nós tendemos a eleger, a elencar os nossos heróis. Se o fulano estivesse aqui. Não somos nós. Quem vai mudar a história desse país? Somos nós. E eu vejo essa tendência, esse desejo de aparecer um grande herói que vai salvar o Brasil dessa corrupção, um santo, jovem, caçador, não tem medo de nada, bobagem, besteira, engano. Quem salva o Brasil aqui, primeiro é Jesus, depois são os brasileiros. Através do seu voto, sua cidadania, sua inquietação, sua inconformação.
olhando, prestando atenção no voto, sendo honesto, etc, etc, etc. Então nós ficamos colocando não essa reforma como um processo, como um movimento, mas como um fato de um grande herói de Jesus, foi lá e mudou todo mundo. Não, isso já vinha acontecendo. Essa reforma como movimento, essa reforma como processo, essa inquietação, essa inconformação, esse espírito, vem ao longo de toda a história. Começa quando o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto. Ali já começa esse espírito, uma pequena reforma. Eu gosto muito de C.S. Lewis, quando ele diz, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama. É o tempo todo o Espírito Santo se movendo. O Espírito Santo não para. O próprio Senhor Jesus diz que Ele e o Pai trabalham até agora, e o seu Espírito trabalha também. Então é interessante pensarmos essa reforma como movimento, e não um movimento de heróis, é um movimento de Espírito que toca homens e mulheres. O movimento do Espírito que chama, vocaciona, dá vigor, dá ânimo a esses heróis. Então a reforma protestante, ela começa muito antes. Eu trouxe apenas alguns exemplos aqui. Século XII. Você tem Pedro Valdo, ou os valdenses, na Itália. Pedro Valdo é comerciante de Lyon, convertido ao cristianismo por volta de 1174, século XII. Pedro Valdo decidiu encomendar uma tradução da Bíblia para a linguagem popular e começou a pregá-la ao povo sem ser sacerdote. Valdo renuncia seu trabalho e reparte os seus bens aos pobres. Pedro Valdo já começa inquieto, já começa a buscar a tradução da Bíblia, ou seja, esse amor pelas Escrituras. Até então, as Escrituras são monopólio do clero. Percebe? A reforma culmina no século XVI, mas ela já vem vindo, desde o apóstolo Paulo. Ela vem no século XII com Pedro Valdo dizendo assim, olha, vamos repartir essa igreja rica, abastada. Não, nós precisamos cuidar dos pobres. Nós precisamos ler as Escrituras. Nós precisamos repensar essa questão do clero e do leigo. Ele já está pensando nisso, que Martinho, Lutero e Calvino vão pensar depois. John Wycliffe, século XIV. Movimento dos Lollardos. John Wycliffe, ele começa inquieto, inconformado, a dizer, olha, nós precisamos voltar à igreja primitiva. Nós precisamos de um retorno à forma, à maneira original de ser. Ele já está propagando isso. O tempo dos evangelistas, incompatibilidade do poder político. A igreja começou, pós-século IV, início do século V, com Constantino, começou a ser atraída pelo poder temporal. A igreja foi conferido o poder atemporal, o poder eterno. Mas a igreja começou a olhar pela janela e ver o poder do Império Romano. E diz, por que não? Imagina um deputado pela igreja evangélica, imagina um presidente gospel, imagina um governador do estado da nossa igreja. Daí que você vai ter depois o desencadeamento pós-século V dos chamados pais do deserto, de toda a espiritualidade mística dos pais do deserto, que eles olharam para Roma e disseram, esse negócio não vai dar certo. A igreja atrelada ao poder político não dá certo. John Wycliffe falava isso no século XIV. Por que a reforma é importante? Vocês conseguem fazer algum paralelo aqui entre o que nós vivemos no Brasil e o século XIV? Quando a igreja começa a enamorar-se dos poderes políticos, ela começa a ir e galgar as esferas de poder, esquecendo-se do seu verdadeiro poder, que vem da cruz, que emana da cruz.
nada contra você ter cristãos políticos. O meu problema é contra políticos cristãos. Eu não tenho nada contra cristãos políticos. Cristãos que foram chamados por Deus, assim como Neemias ou como Daniel, levado à Babilônia, são cristãos que dão testemunho. Outra coisa são políticos cristãos. São políticos que se atrelam à igreja a fim de galgar postos no governo, na política, no poder. A reforma é atual. O Wycliffe já está acusando isso. A mente inquieta e conformada dele diz: olha, nós não podemos. A igreja está muito macumunada com os poderes. E nós vimos o que deu. O poder da igreja devia ser limitado às questões espirituais, sendo o poder político exercido pelo Estado, representado pelo rei. Confiança na Bíblia como guia para uma vida cristã e a simplicidade de culto. Rejeitavam a riqueza da missa. Ele começa a combater, o Wycliffe, aquela pompa da igreja, aquela riqueza. A mesma coisa quando Jesus de Nazaré vem e olha os religiosos. Ele olha para os religiosos, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que tem que ser feito. Assim o Wycliffe, assim Pedro Valdo e tantos outros. John Hus, movimento dos Hussitas, século XV. São escritos chamados Artigos de Praga, onde os hussitas exigiam do poder real o reconhecimento de comunhão sobre as duas espécies. Os comungantes deveriam comer a hóstia e beber vinho. Quem foi católico, eu me converti com 18 para 19 anos, era católico, quem tomava a hóstia era só o padre. Os hussitas já começam a dizer: nós queremos participar da mesa. Porque ele entendeu, primeiro porque era bíblico, segundo, havia uma separação entre clero e leigos, contrariando as escrituras. Não há separação entre cleros e leigos, todos somos sacerdotes, todos temos livre acesso até o Pai. Então John Hus já começa a proclamar essas verdades que culminam na reforma. Segundo, liberdade de pregação. Você precisava de uma autorização da igreja para poder pregar. E John Hus diz: não, eu queria pregar, o cristão tem que pregar livremente, sem autorizações. Terceiro, a pobreza da igreja, punição do pecado mortal, sem distinção da posição de nascimento do pecador. Era comum na igreja, dependendo da posição social do rapaz que morria lá, do senhor que morria, para onde ele ia. Dependendo da posição social, como ele era tratado. E aí John Hus apregou isso. Não é à toa que o fim dele é a morte. Ele é sacrificado. Por isso, esse espírito inquieto da reforma, ele vem vindo. Espero, Deus, que esteja no nosso meio, que não saia do nosso meio. Depois da reforma, Ecclesia reformata et sempre reformanda est. É uma igreja reformada que está sempre reformando. Essa frase vem depois da reforma, quase 100 anos depois da reforma. Não é uma frase da reforma, mas o Gilbert, um reformado holandês, que ele diz isso: nós não podemos parar a reforma. A reforma tem que sempre continuar. A reforma é constante. Se eu conseguir passar para você isso, que eu e você continuamos, esse espírito inquieto começou lá atrás, passou pela reforma, e hoje nós olhamos para os poderes desse mundo, nós olhamos para a sociedade desse século, nós olhamos para a nossa geração, e esse mesmo espírito inquieto e inconformado está conosco. Esse espírito que não se amolda, não se conforma ao status quo. Sem dúvida, há um espírito contestador entre esses homens, um aroma de inconformação com o século, um cheiro de inquietação que sobe as narinas, e os fazem não amoldar-se ao presente século. Inconformação esta que culmina na reforma.
vem vindo com o Wycliffe, vem vindo com o Valdo, vem vindo com o John Hus, e tantos, o próprio Francisco, no século XII, Francisco, chamado Francisco de Assis, onde ele olha para aquela estrutura da igreja e diz assim, está errado, eu vou construir. Então ele larga tudo que ele tem, dá tudo aos pobres e começa a reconstrução da casa do Senhor. Se você for em Assis, na Itália, você vai ver o lugarzinho lá em que ele reconstruiu, que ele tem essa visão, que ele tem esse sonho. Ele poderia estar com toda a pompa dentro da igreja, mas ele disse, não, não é isso. Há um historiador já falecido, Antônio Gouveia Mendonça, foi pastor da Igreja Presbiteriana Independente e foi também um historiador do protestantismo. Ele diz que o protestantismo apresentou-se como uma contracultura, exigindo dos seus adeptos um comportamento diferente do que era aceito socialmente. Quando o protestantismo entra no Brasil, século XIX, os primeiros protestantes chegam no século XVI, mas não conseguem impor ou propagar o protestantismo aqui, e eles são mandados embora, vão embora. E voltam depois com o chamado protestantismo de missão. No século XIX, quando vêm os primeiros históricos, chegam os metodistas, chegam os presbiterianos, chegam os batistas, e assim vão chegando. Os pentecostais vão chegar no século XX, 1910, com a Congregação Cristã no Brasil, e depois 1911, com a Assembleia de Deus. Você tem um espírito de contracultura, de inconformação dos protestantes. Eles são diferentes da sociedade. Eles vão de encontro com aquela sociedade católica, românica, apostólica, aquela adoração a santos, aquela procissão, e principalmente pelo apego às Escrituras. Quando no século XIX os ingleses, um grupo de ingleses vem para montar a rodovia, lá em São Paulo, eles são conhecidos como os Bíblias, porque eles andavam com o livro preto o tempo todo embaixo do braço. Então, quando você viu em inglês, esse é dos Bíblias. Por quê? Era um apego às Escrituras, era um apego à palavra de Deus. E eles eram diferentes, enquanto todos se embebedavam, enquanto todos gastavam à vontade, eles eram bastante equilibrados, eles eram muito sérios, eles não gastavam o seu dinheiro de uma maneira dissoluta, pelo contrário. Estavam na igreja, eles vão de encontro quando eles chegam aqui. Se você vê um livro chamado Antônio Mendonça mesmo, A Inserção do Protestantismo no Brasil, é um choque. Não é só uma cultura estrangeira, é um jeito de ser diferente, é uma maneira de realizar as coisas de outra forma. Quando o protestantismo ou o cristão entra, tem esse espírito inquieto, esse jeito de fazer as coisas. E aí cabe a pergunta, né? E gostaria que você respondesse para você. Nós estamos comemorando 500 anos de reforma da Igreja Cristã ou 500 anos do início da reforma da Igreja Cristã? Eu e você precisamos, nessas comemorações dos 500 anos, responder a essa pergunta. Eu vou dizer a diferença que está aí. Tem professor, quando eu ingressei na universidade, umas décadas atrás, tinha professor, desembargador, velhinho, ia com uma ficha assim, toda amarela, velha, acho que ele fez quando ele começou o magistério. E ele dizia, né, não, já tenho 30 anos de magistério, tenho 30 anos que eu dou essa aula, 30 anos que eu leciono essa disciplina. Não. Há 30 anos você repete a mesma aula. É diferente. Você não transforma o conteúdo, você não coloca outra bibliografia, há 30 anos você repete. E qual não foi minha surpresa, que ele disse que tinha uma professora, isso no antigo ginásio, que reunia os alunos, e ela punha um deck ali, ainda com fita cassete,
Silêncio, se alguém conversar, eu vou dar um ponto negativo. E punha a aula assim e deixava a aula lá falando. Uma coisa é comemorarmos 500 anos de continuada reforma protestante, do início da reforma protestante. Outra coisa são 500 anos de um evento histórico. Daqui 500 anos vamos comemorar 1000 anos da reforma protestante, mas nada mudou. Outra coisa é comemorarmos 500 anos do início. Você dizer, olha, a igreja hoje mudou, e mudou de novo, e ela está mudando, e ela está mudando, e ela vai mudando, e ela vai mudando, ela vai se conformando. Nós estamos cada dia mais inconformados, estamos cada dia mais inquietos, estamos cada dia mais proféticos. Estamos cada vez mais denunciando o pecado. Nós estamos dando continuidade a alguma coisa que começou há 2000 anos atrás. Nós continuamos com esse mesmo espírito inquieto que estavam sobre os profetas Isaías, Jeremias e tantos outros. Esse ano de 2017, você está comemorando 500 anos do início de uma reforma, ou 500 anos de algo que aconteceu na história. Um fato, está lá. Dá um exemplo bíblico de alguém que tinha esse espírito, em Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 27. Eu vou ler da minha Bíblia. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É impressionante Moisés. Moisés, todos conhecem a história de Moisés, e ele está no palácio. Ele está há anos no palácio, há 40 anos sendo treinado nas melhores escolas do mundo, o qual ele habitava. A melhor escola era no Egito, era os Estados Unidos da época, era o desejo de todo latino, era o desejo de todo escravo estar lá no Egito. Esse homem olha e diz, essa gente não é minha gente, esse povo não é o meu povo. E pela fé, ele olha e diz, eu pego todo o meu futuro aqui, o meu futuro, entre aspas, e renuncio para pisar no chão como povo escravo. Talvez você não tenha dimensão do que Moisés está fazendo, eu vou trazer para cá. A que ponto chegou a inconformação desse homem? Seu filho está estudando, e aí o seu filho resolveu fazer medicina. Diz, papai, sei lá, me deu vontade de prestar Harvard. Ó, filho, é caro, mas você presta, quem sabe, pede com bolsa. E ele entra em medicina na Harvard. E está cursando e se forma. Aí ele tem uma experiência com Cristo. E ele diz, papai, eu vou abandonar tudo, porque eu quero servir lá em Angola, tem uma guerra civil. Lá no Irã estão morrendo muitas crianças. No Iraque, pós-guerra, não conseguiu se levantar e morre gente uma atrás da outra. Filho, deixa eu ver se eu entendi. Sabe quantas noites o papai passou e foi bancando a tua educação? Aqui você tem um futuro, você vier para cá, você vai... Bom, se você ficar nos Estados Unidos, eu tenho convite para ficar aqui. Cara, pelo amor de Deus, você está no país de primeiro mundo, a melhor universidade,
Você foi convidado para pesquisa. Você vai ser o primeiro médico brasileiro. Você é o cara. Ele disse, pois é. E você vai deixar tudo isso para servir aqueles miseráveis. Pobre sempre teve gente. Morre todo dia. Nos Estados Unidos também morre. No Brasil morre, filho. Põe a mão na consciência. Pai, mas Deus está me chamando. O que você diria para o teu filho? Filho, sabe como? Os melhores colégios eu banquei, eu e tua mãe passamos por muita necessidade. Nós não temos o que temos hoje. Nós bancamos os teus estudos. Sabe por que você fala inglês? Nós bancamos cultura inglesa. Quantas vezes fui pedir para a vovó dinheiro para ajudar a bancar a tua cultura inglesa? Eu te dei um futuro belíssimo, você tem um futuro pela frente. Deus foi bom com você. Deus te preparou, filho. Filhão, pelo amor de Deus, Harvard, medicina. Pai, mas Deus está me chamando para Moçambique, para a República do Congo. Quer saber o que é reforma? Pergunta para Moisés. Ele disse, não quero nada disso. O meu chamado é outro. E ele diz assim, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras assim, você é o sucessor. Você vai suceder o maior império da sua época. Você quer saber artes? Aqui tem qualquer arte do mundo. Dinheiro não falta. Você pode ajudar os pobres de outra maneira. Deixa esse povo é escravo. Dá uma mesada para eles, dá um salário mínimo para cada um. Ele recusou todos os títulos, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Mas por que você fez essa decisão, Moisés? Que decisão doida! Me dá uma razão, me dê motivos. Dou, versículo 26. Porque ele considerou o opróbrio, a vergonha, o vitupério, a miséria de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Cara, galardão é coisa do céu, meu filho. Você está aqui na terra, você não é um espírito. Você está apostando numa coisa lá na frente, num céu. Aqui você está com a mão na botija. Aqui você está com a tua vida feita. É isso que todo jovem sonha. E continua. Pela fé ele abandonou o Egito. Não ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme. Como? Quem vê aquilo que é invisível. Alguém consegue ver o que é invisível? Se é invisível. Moisés viu o que era invisível. O povo de Deus, o povo inquieto da reforma, ele vê o que ninguém vê. Olhos humanos não veem. Por isso que o povo de Deus é um povo da esperança, é um povo da reforma, é um povo da inconformação, é um povo inquieto, porque ele vê coisas que ninguém vê. Eu e você vemos coisas que ninguém vê. Como ver beleza num pobre moribundo? Como ver beleza numa prostituta? 3 semanas atrás, um irmão que trabalha com moradores de rua foi pedir ao Conselho de Segurança da ONU e a outras secretarias, que ele disse nunca viu, em 40 anos que ele trabalha com moradores de rua em São Paulo, nunca viu tamanha chacina. Os moradores de rua estão sendo chacinados em São Paulo. Ele estava tomando café, um trago de café, um gole de café lá com uma irmã. Dali ele ia para o velório de um morador de rua, quando recebe o telefonema que mais 2 foram chacinados. Uma política de higienização. Quem vê beleza em morador de rua, nesse vagabundo que não quer trabalhar, que não tem nada, mata esse cara, porque esse cara não vale para nada, não produz nada.
não traz riqueza, não traz divisas, tal, mas nós vemos o que ninguém vê, nós vemos o invisível, nós vemos a imago Dei naquele moribundo jogado nas calçadas. Ali o Criador fez aquele homem, não daquele jeito, mas ali ainda tem a imago Dei, a imagem de Deus cravada naquele homem. Ali pode ser que com a passagem do Evangelho se levante um dos maiores pregadores que esse país já teve. Mas o homem comum, ele olha aquilo e diz, joga numa casa aí e deixa ele até morrer. Semana passada saiu uma reportagem sobre as penitenciárias brasileiras. 75% morrem de doenças, sarna, infecções, 10 a 15% que são assassinados, o resto com doenças que poderiam ser facilmente tratadas. Mas joga naquele lixo, joga naquele depósito. Ô pastor, aqui é igreja, o senhor esqueceu onde o senhor está? Igreja a gente fala das coisas do céu. Igreja a gente fala de Jesus, como Ele é bom e o que Ele pode dar para a gente. Mas Moisés faz uma opção. Ele se recusa a viver no palácio. Ele diz, eu vou lá para dentro da penitenciária, da escravidão. Isso é inquietação, isso é inconformação, isso é olhar e dizer assim, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está batendo, alguma coisa está fora de lugar. Quando a reforma entra em Genebra, por Calvino, você tem toda uma reformulação na Constituição do Estado. Você tem toda uma reorganização social, onde se privilegia a educação. E nós, brasileiros, precisamos entender esse espírito da reforma. Eu pago a escola pública através dos meus impostos, mas pago também a escola particular. Pago 2 vezes. E isso eu vou indo, reclamo aqui, reclamo ali, mas isso nós não tratamos como que é uma questão social. Mas os reformadores entraram e conseguiram fazer uma coisa que é tremenda. Educação, cidadania e santo, cidadão e santo, para os reformados era a mesma coisa. Você é tão santo quanto você é um cidadão consciente. Você é um cidadão consciente, santo, era coisa junto. Não ser era estranho. Com o avivamento de John Wesley na Inglaterra, a primeira coisa que John Wesley, uma das primeiras coisas, foi a reformulação de todo o sistema penitenciário da Inglaterra. Uma das coisas mais afetadas pelo avivamento inglês, trazido por John Wesley, foi a reforma do sistema penitenciário. Eles ficaram tão inconformados, mas tão inconformados, porque a presença do Espírito era tão grande, que eles disseram, os presos não podem ser largados em lugares que são verdadeiros lixões humanos. E pós Wesley veio uma reformulação, uma reestruturação do sistema penitenciário. Você acompanha os avivamentos, acompanha pós-reforma, há uma mudança na sociedade, a sociedade sente. O pastor Ariovaldo Ramos, conversando com ele, tinha uma igreja em São Paulo passando por um avivamento, e ele foi convidado para pregar, uma igreja histórica. Aí ele um pouco antes, chegou antes, etc., e sentou numa padaria para tomar um café. E aí ele estava com a Bíblia, etc., o dono da padaria atendeu e disse, o senhor é dessa igreja aí? Eu disse, sou. Sou não sou, eu fui convidado para falar aqui e tal. É que eu estou com uma curiosidade, o que foi? Não, o senhor não se importa? Não, pode falar. Alguma coisa está acontecendo aí nessa igreja. Eu disse, Ele falou, bom, ou o pastor fez alguma coisa, ou algum crente comeu aqui e não pagou, e ele já se preparou, disse, não deu muito assunto, disse, mas tem coisa aí acontecendo, né? Bicho. Aí ele disse, tá. Ele falou, sabe por quê? Ele disse, não sei. Ele falou, porque aqui era um bairro meio escuro, prostitutas, moradores de rua, menino, roubo, a gente não podia ficar aberto até essa hora.
Mas alguma coisa está acontecendo nessa igreja, porque o bairro mudou depois disso que começou a acontecer nessa igreja. Agora a gente vê os jovens drogados entrando e saindo diferente. A gente não está vendo mais ladrão aqui. Agora eu fico até tarde, até a rua parece que está mais limpa. Olha, não sei se o senhor acredita, mas até o clima está diferente. Parece que saiu aquela nuvem escura daqui. Ele disse, tá. E quando ele foi pregar, realmente, os presbíteros ali começaram a abrir, jovens drogados chegando, largando, uma coisa linda. Mas depois de alguns anos, aí houve intervenção da denominação, porque não aceitava o excesso de dons, etc, etc, etc. E a igreja voltou ao normal. E aí ele foi convidado de novo para voltar nessa igreja. E quando ele está nessa igreja, foi de novo naquele mesma padaria, e ele tomando café, o mesmo senhor, coincidência, o atendeu. Aí diz, o senhor vai falar nessa igreja? Ele não se lembrava dele, né? Ele disse, vou. Alguma coisa está acontecendo nessa igreja. Disse, por quê? Porque começaram a voltar aqui, moradores de rua, começaram a voltar, tudo mesmo, prostitutas, roubo, agora estão fechando mais cedo, etc. É óbvio, fica claro até mesmo para o ímpio. Até o ímpio percebe quando uma reforma está em curso. Até o ímpio percebe como o clima muda. Porque a igreja inconformada, ela foi contrária a essas mazelas sociais. A drogas, a tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. É o que os reformadores atacam, é o que os reformadores entram, é o que os reformadores, ou Moisés, ou qualquer homem de Deus. Homem e mulher de Deus se preocupam com coisas que ninguém está interessado, ninguém quer, ninguém deseja, ninguém quer pegar, ninguém quer falar, ninguém quer denunciar. Deixa como é que está para ver como é que fica. A reforma nada mais é do que a pulsão do Espírito Santo, que conforme inquieta homens e mulheres, a sua igreja, para olharem do lado de fora, dizer, não pode continuar assim, não é isso que Deus quer para essa geração. Não é isso que Deus nos chamou. Nós não podemos ficar de braço cruzado aqui sentado. Nós não podemos fazer esse negócio. Essa chacina dos moradores de rua em São Paulo não pode continuar assim. Os menores não podem ser tratados. Olha, não podem os velhos. Que país que nós vivemos, onde precisa ter uma lei, estatuto do idoso, para o filho cuidar do pai. Porque se ele deixar o pai morrer à míngua, ele vai preso, ele vai lá e diz, pai, come essa comida aí, senão ainda o senhor vai me deixar ser preso. Que país é esse? Você precisa obrigar o filho a cuidar do pai que está morrendo. Que país é esse, onde o pai é obrigado, por força da lei, a dar uma cesta básica? Se ele não der a cesta básica, ele vai preso. Um monte de gente presa. Onde é que está o reduto moral, o compromisso, a seriedade do pai de família? Que precisa uma lei na garganta dele, diz, dá comida para o teu velho, dá comida para a tua mãe velhinha, senão você vai preso. Cuida do filho que você gerou, senão você vai preso. Dá pensão para ele, senão você vai para a cadeia. Ah, eu vou para a cadeia? Tá bom, então toma, filho, come. Já imaginou? E o país onde o evangelho tem crescido. O país onde alguns estados, como o Rio de Janeiro, a maioria já são evangélicos. Já temos ministros evangélicos. Temos governador evangélico. Meu Deus do céu. Temos prefeito evangélico. Temos deputados. Temos uma bancada evangélica de mais de 90 senadores e deputados. Que evangelho? Inconformados com o quê? Inquietos com o quê? Comemorando os 500 anos do quê? Do que exatamente? De uma outra educação, depois que os evangélicos entraram?
Hoje somos mais de 40%, talvez cheguem aos 40%, 40 milhões, 40 e poucos milhões. E o quanto nós estamos reformando nossa sociedade. O quanto nós estamos colocando essas questões do reino e da justiça para fora. O quanto estamos inquietos com o que acontece com o nosso Brasil. Não estou falando de política partidária, não estou falando se o A ou o B é melhor, estou falando de gente que ama Jesus, ama o seu reino e busca a sua justiça. Só isso que eu estou falando. Gente que olha e diz, nós estamos comemorando 500 anos e precisamos despertar para que a coisa mude. Então, nós podemos sair de duas maneiras hoje aqui. Ou sairmos inquietos, inconformados e pedindo ao Espírito que nos ajude. Ou você vai para casa, passa, almoça, dá uma dormida à tarde e diz, a vida é assim mesmo, amanhã, segunda-feira, estou cheio de coisas para fazer, e voltamos à vida normal. Dá uma boa descansada, pensa em trocar o carro, pensa que a economia pode dar uma melhoradinha e que as coisas vão, e que teu filhão e tua filhona vão crescer, vão ter a família deles e nós vamos viver felizes para sempre. Até que o Senhor volte, ou até que as coisas mudem, mas vamos que vamos, cada um sustentando, vamos para dentro dos palácios e ficamos lá porque Deus que nos colocou ali, então não temos culpa de Deus nos colocar lá no palácio, não temos culpa de Faraó mandar matar as crianças, não temos culpa das chacinas em São Paulo, não temos culpa das rebeliões, aliás, preso está lá porque alguma coisa ruim fez, e a vida é assim mesmo, os pobres nós sempre teremos conosco, e reforma é um evento histórico que deve ser comemorado, aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus, amém, e vamos embora. Ou nós começamos a olhar e dizer, Deus, que esse espírito inquieto da reforma me toque. Que essa inconformação venha não por uma ideologia, não por um partido, não por qualquer coisa que não seja o seu reino e a sua justiça. Não quero fazer nada que não seja pelo teu reino e pela tua justiça. E aí sim, nós teremos o porquê comemorar 500 anos de reforma protestante. 500 anos de um evento que nos lembra constantemente do nosso papel, da nossa chamada. A reforma não foi feita por heróis, foi feita de gente como a gente. O que eles tinham a mais? A graça de Cristo. Um chamado dizendo, ó, eu cuido daqui, você cuida dali, você cuida dali, mas, ó, Lutero, estamos juntos aí, cara. Segura aí a bronca que nós estamos juntos. Calvino, você não está sozinho, não. Nós estamos lutando pelo mesmo reino. Vai lá que eu estou orando por você, Calvino. Vai lá, Lutero, vai lá que a gente segura aqui. A gente leva uma Bíblia lá para você, vai lá, fica tranquilo. Você não está sozinho, tem 300 que não dobraram o joelho, tem 300 aqui inconformados junto com você, e pá, bola para frente, vamos lá. Estamos inconformados junto com você. A questão é uma opção. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Moisés, quando já maduro, homem feito, ele já poderia tomar as suas decisões sozinho. Ele fez uma escolha, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado.